Urso em Cachinhos Dourados e Valente, entendendo os personagens. Os ursos em Cachinhos Dourados. Em Cachinhos Dourados, vemos uma menininha sapeca, curiosa e sem a menor noção de simples regras de etiqueta e bons modos. Ela, em um único dia, cometeu invasão domiciliar, destruição de patrimônio, ela quebrou a cadeirinha, roubou comida e se apropriou da caminha do urso. Ela, claramente, não teve ninguém que lhe ensinasse essas simples e fundamentais regras de se viver em sociedade. E por este motivo essa história é bem instrutiva aos pequenos. Além disso, tentou fugir pulando da janela, só não se espatifou ao fazer isso, porque o papai urso a protegeu. É nesta fase que a mãe boa demais, da história de Vasalisa, tem que atuar com toda a sua intensidade. Assista a playlist de Vasalisa, para saber mais sobre isso. Os 3 ursos aqui representam os 3 aspectos relacionados ao instinto maternal, a proteção e cuidado ao saber caminhar no mundo, sem causar danos a si mesmo e aos outros. São representações da mãe boa demais da nossa psique. A mamãe ursa, antes de sair de casa, já deixa o alimento preparado para quando retornarem. Ela representa o cuidado maternal, da nutrição de sua família, e o cuidado com o lar dos ursinhos. Ela sabe que chegarão com muita fome, e já se antecipa para que comam o que é mais saudável. O filhote urso avisa a mamãe e ao papai urso da quebra de sua cadeirinha, e que há uma estranha em sua caminha. Lembrando a importância de ensinar os filhos a se comunicarem com seus pais, quando algo está errado. O papai urso lidera os passeios semanais, cuidando da proteção de sua família no mundo exterior. Lembrando da importância da figura paterna na criação dos filhos e na proteção física de sua família, e seu acompanhamento e ensinamentos na vivência externa. Em contrapartida, Cachinhos Dourados, que está sozinha na floresta, sem ninguém cuidando dela, causa toda essa confusão na casa dos ursinhos. Ao final da história, os ursinhos aconselham, e ela aprende que não se deve fazer as coisas que fez, trazendo à sua consciência algo que ela não fazia ideia de que era errado, até os ursinhos dizer a ela. Muitas pessoas se esquecem que, na primeira infância, a criança precisa ter um exemplo a ser seguido, ou no mínimo de alguém que lhe diga a maneira mais aceita de se viver em sociedade. Caso contrário, crescerá como um adulto criado por lobos selvagens. Os ursos em Valente. Em Valente, Merida é a personagem principal, a princesinha que, à primeira vista, parece ser uma menina teimosa, mas que, na realidade, é uma adolescente de 16 anos, gritando para ser ouvida e aceita como é. Ela já tem, formado em sua psique, o seu objetivo de vida, é uma aventureira, possui uma características mais selvagens e atléticas, e sabe que não irá se adaptar às regras de um casamento real arranjado. A sua idade é visivelmente diferente da idade de Cachinhos Dourados. Enquanto Cachinhos Dourados precisa da proteção materna, Merida já passou dessa idade há muito tempo. Merida é uma das poucas princesas da Disney que possui mãe viva, justamente porque a história quer tratar de um assunto pouco abordado, a mãe boa demais que quer persistir na psique da adolescente. Elinor é a mãe de Merida, que se transforma em ursa ao longo da história, deixando de ser a mãe boa demais, para ser uma outra mãe, mais adequada para essa fase de vida da filha. Antes de ser transformada, ela tenta, de todas as maneiras, crendo que está fazendo o melhor para sua filha, lhe ensinar boas maneiras, e como uma princesa deveria se portar, segundo as tradições e costumes. Ela não percebe que Merida já passou da idade de ter este tipo de educação.
Mesmo depois de transformada em urso, tenta comer de garfo e faca, mostrando como a cultura dos bons modos está enraizada em sua psique. Na história, vemos que Merida tem 3 irmãozinhos gêmeos, que também são crianças bem levadas. Podemos entender a posição da mãe, Elinor. Ela deve ter ficado bem ocupada, cuidados dos filhos menores, e acabou deixando passar o momento certo de educar Merida nos princípios que ela queria ensinar. Ela está tentando mudar a filha, nas vésperas de seu casamento. E, como era de se esperar, encontrou resistência por parte da filha. O arquétipo do urso tem mesmo essa característica, a mesma descrita na história de Vasalisa, a mãe boa demais. Algo que é muito bom, e de extrema importância, para uma criança na sua primeira infância. Mas todo arquétipo tem seu lado sombra, e, pasmem, o lado sombra do arquétipo da mamãe ursa é a mãe boa demais, que persiste em impor a sua vontade em detrimento do livre-arbítrio do filho já adolescente. Elinor só entendeu o ponto de vista da filha, depois de ter se transformado na mamãe ursa, e ter tido contato com seu lado mais selvagem e inconsciente. Depois de transformada em ursa, em alguns momentos, ela perde a consciência, deixando de reconhecer a própria filha na floresta. Também era tradição que o seu pretendente vencesse um torneio, e Merida, sua filha, viu a oportunidade de competir pela sua própria mão, quebrando regras e tradições. Ela teve este impulso em lutar pelo seu desejo de viver à sua própria maneira, usando as armas e conhecimento que tinha. Só conseguiu ter esta atitude, por já ter acesso ao seu lado mais selvagem, por se autoconhecer. Mesmo por caminhos tortuosos, conseguiu, finalmente, mudar o seu destino, e quebrar as tradições impostas a gerações que nem sempre trazem a felicidade para todas, da mesma maneira. Existem outros ursos nesta história, os príncipes que se transformam em ursos. Mas não entrarei em detalhes, pois eles estão ali mais para justificar, através de uma lenda antiga, a transformação da Elinor em urso. A bruxa está ali também, só para representar o desejo inconsciente de Merida de que sua mãe se transformasse em alguém que a entendesse, alguém selvagem como ela. Aqui no canal, tem a história de Cachinhos Dourados e os 3 ursos, e um resumo da história de Valente, mais especificamente de Merida. Não perca a oportunidade de conhecer também a playlist com o estudo sobre a história de Vasalisa. Deixarei os links no primeiro comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo.